Olá, eu me chamo Gleice Belucci e sou grata pela sua companhia na leitura do livro Libertando-se de Prisões Espirituais, da doutora Neuza Itioca. E hoje nós leremos o capítulo 4, a Bíblia e o aprisionamento espiritual. Isaías 42, 20 a 22 diz: Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojos, e ninguém diz, restitui. O que a Bíblia diz sobre a prisão espiritual? Como vimos no texto de Isaías 61, onde o profeta diz que o Messias seria ungido pelo Espírito do Senhor para proclamar a libertação aos cativos, ele acrescenta, e a abertura da prisão aos presos. Numa rápida leitura do texto, sem pararmos para meditar mais profundamente, pode até parecer que essas duas expressões são equivalentes, que querem dizer a mesma coisa, a libertação da escravidão de Satanás. A palavra cativo, porém, exprime a condição da pessoa estar apenas sob a ação do inimigo, e preso indica que há barreiras que a impedem de sair da prisão. Isso implica em considerarmos que alguns podem não estar cativos, mas mesmo assim estarem presos. O profeta, ao mencionar essas duas condições, disse que as pessoas seriam libertas tanto da condição de cativas como na condição de presas. Podemos dizer, em outras palavras, que os prisioneiros seriam libertos e os aprisionados ficariam livres. Diversas traduções dessa escritura nos trazem o entendimento de que há, de fato, duas condições nas quais ocorre a libertação. Isaías 61:1 diz: liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Na versão atualizada, revista corrigida: liberdade aos cativos e libertação de trevas aos prisioneiros. Nova versão internacional. Libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Revista atualizada. Libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. NTLH. Liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos. BJ. Dentro do contexto do Ministério de Libertação, quando Isaías diz proclamar a libertação daquele que está cativo, entendemos que se trata da libertação de uma vida que está sob a ação do inimigo, num cativeiro, sob a escravidão de Satanás, e que está debaixo de opressão, sendo afligida pela presença de espíritos. Entendemos assim que, de alguma forma, esses espíritos opressores devem ser expulsos da vida da pessoa, através do nome de Jesus, para que ela fique liberta. Em muitos casos, nós estaremos lidando com o espírito da pessoa que, no caso, poderá estar contaminado com a presença do espírito maligno. A operação de expulsar os demônios acontece no mundo espiritual, mas é uma ação acompanhada, muitas vezes, de efeitos perfeitamente perceptíveis no mundo natural. Por exemplo, a pessoa oprimida pode ter uma manifestação visível de demônios que tomam a sua mente e fala com uma voz diferente da própria pessoa. Declaram coisas absurdas, falam e dão mensagens de morte e destruição, e assim por diante. Quando, porém, a legalidade dos demônios é quebrada pelo arrependimento e pela fé, e pelo comando para sair dele, através do nome de Jesus, ocorre uma mudança extraordinária na pessoa, porque os espíritos de fato deixam a pessoa. A expulsão acontece no mundo espiritual, mas podemos constatar visivelmente no mundo físico que houve uma mudança total. Até a expressão facial da pessoa se altera. Já a condição de libertação aos que estão presos implica em retirar as pessoas de prisões espirituais em que o inimigo as colocou. Marcos 5,15 diz: E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Não se trata propriamente de expulsar demônios, mas retirar as pessoas de dentro das prisões. A abertura de prisão. Isaías 61, a segunda parte diz: a proclamar liberdade aos cativos
e a abertura das prisões aos presos. Aqui, o sentido é abrir uma prisão, é deixar a pessoa livre de impedimentos que não se permitiam ser abençoada por Deus. Trata-se de uma prisão espiritual. A pessoa estava presa espiritualmente em algum lugar, ou numa situação, por alguma razão. Mas o que isso significa? A pessoa pode ter tido uma experiência clara da salvação, por ter arrependido, ter tido uma experiência de novo nascimento, o que significa que ela foi legalmente liberta do cativeiro, mas ainda não consegue experimentar a plenitude da vida abundante em Cristo Jesus, por estar espiritualmente aprisionada numa situação que lhe tinha sido imposta no passado. O Evangelho de Cristo, que é a sua palavra, é suficientemente poderoso para nos tirar de qualquer prisão. Porém, devemos desfrutar conscientemente dessa plenitude viva, e o fato de algum trauma ter nos paralisado e nos aprisionado pode ser uma linha tênue a nos impedir esse desfrute. Uma oração de súplica ao nosso Senhor e Redentor nos ajudará. É muito comum, por exemplo, uma pessoa ficar aprisionada no lugar onde ocorreu um abuso sexual. O abuso é um dos pontos mais sensíveis e terríveis que pode acontecer. Muitas vezes afeta o comportamento futuro de quem foi abusado, trazendo-lhe uma propensão à prostituição, à homossexualidade, ao lesbianismo, a diversos vícios sexuais ou à frigidez sexual. Na prisão espiritual, a pessoa não consegue viver uma vida plena. Ela enfrenta muitas limitações. Isso significa que a pessoa pode estar trabalhando, dormindo, desfrutando de lazer, aparentemente vivendo uma vida normal, mas ainda há impedimentos internos em sua vida que a deixa presa. Essa situação não se resolve automaticamente na hora da conversão. Assim como uma pessoa, em muitos casos, não fica imediatamente curada de uma enfermidade física, pelo fato de receber Jesus como Salvador. Mas, depois de ter nascido de novo, é claro que pode apropriar-se de todas as bênçãos conquistadas por Cristo na cruz, inclusive a cura física e a libertação de prisões. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Sim, Jesus declarou que a unção real de um novo soberano que venceu a guerra e subjugou o inimigo está presente, anunciando a libertação aos cativos do antigo soberano Satanás. Apocalipse 12:10 diz: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Agora, o novo soberano Jesus Cristo anunciou uma nova época em que mudou o jogo, em que os cativos e aprisionados serão libertos da escravidão, pois tanto serão afastados os que oprimiam, como eles terão ainda as portas de suas prisões abertas, e ficarão livres de tudo o que impediam de serem abençoados. O clamor por libertação. Deus, em toda a Bíblia, se mostra disponível para libertar o seu povo de cativeiros, tanto no âmbito social e político, como no âmbito espiritual. A opressão está presente em nosso mundo. Tais opressões e prisões são claramente expressas nas Escrituras. Por exemplo, o salmista clama ao Senhor. Em Salmos 28:1 diz: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, sereis como os que descem a cova. Aqui o salmista está apresentando o desespero de alguém que, apesar de conhecer o Senhor e ter experiência com Deus, está dizendo que passa por sensações semelhantes às de quem morre, e por isso está suplicando a intervenção do Senhor. Na escritura a seguir, o salmista diz que o Senhor que os retirou de uma prisão espiritual. Salmo 40, de 1 ao 3 diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi reconheceu a necessidade do socorro de Deus e clamou, pois algo muito errado ocorria consigo. Ele se achava aprisionado num poço de perdição, num tremendal de lama. O resultado, depois de liberto, foi louvar ao Senhor.
Em outra ocasião, Davi disse que gostaria de louvar a Deus livremente, mas para isso teria de sair de uma prisão. Havia algo que o impedia. Ele não conseguia louvar ao Senhor. Salmo 142, 7, a primeira parte, diz: livra-me da prisão e rendereis graça ao seu nome. Em outra versão, este mesmo verso diz: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Isso nos mostra que a prisão espiritual muitas vezes atua no sentido de impedir a pessoa de agir e principalmente de louvar ao Senhor. Sua vontade está presa, vale dizer, sua alma está presa. Você já viu pessoas abatidas, sem ânimo, com uma tristeza que até parece que já morreram? Isso pode ser decorrente de uma prisão espiritual. Veja a Escritura: o inimigo persegue a minha alma, abate-me até o chão, faz-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Salmo 143, verso 3. A razão dessa pessoa sentir-se aprisionada na escuridão, identificando-se com o estado dos mortos, é também decorrente de uma ação do inimigo em sua alma, onde ela está dentro de um quadro da prisão. E a causa disso, as Escrituras também nos revela. Salmo 107, 10 diz: alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos da morte, presos de aflição e em ferro, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. A causa da prisão espiritual é revelada de maneira clara, como em alguns casos, a rebelião contra as palavras de Deus e o desprezo ao conselho do Altíssimo. Mas o Senhor pode nos livrar, somente Ele nos liberta. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e quebrou as suas cadeias. Salmo 107, 14. Pois o Senhor quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Salmo 107, 16. E aqui, mais uma vez, as Escrituras nos dizem de forma bem clara que é Deus quem nos tira das trevas, das sombras da morte, que é Ele quem quebra as cadeias e as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro que nos prendiam espiritualmente. No Salmo 88, o salmista descreve a sua angústia. Suas palavras são fortes, que alguns de nós poderiam chegar a pensar que este salmo não se aplica a um cristão. Tamanha a angústia e o desespero expresso nos versos. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira de morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, das quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me nas mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, pois dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígio aos mortos, ou finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra dos esquecidos? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde o moço. Sobre peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. As palavras fartas de males, cova, sepultura, peso, terrores, aflição, trevas, indignação, terra do esquecimento, profundeza, abismo, trevas e as expressões desamparados de tuas mãos, prestes a expirar,
Estou preso e não vejo como sair? Somos-se em situações negativas neste salmo, e assim podemos precipitadamente concluir que a pessoa que passa por uma situação como essa certamente não conhece o Senhor. Mas isso não é verdade, pois o versículo 1 declara ser Ele o Deus da sua salvação. O versículo 18, na versão Revista Corrigida, atualizada Revista Corrigida, indica com mais clareza uma condição ainda mais terrível. Afastaste longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Esses versículos expressam um estado profundo de desespero e aflição. A pessoa, apesar de conhecer o Senhor, está vivendo uma angústia tão grande que clama, grita e berra diante de Deus, esperando ser salvo daquela situação, quando tudo parece vir contra si, quando vê o cerco apertado e não vê saída. O profeta Ezequiel, ao profetizar sobre o vale de ossos secos, no capítulo 37 de seu livro, diz algo muito significativo. Ele afirma que todo o povo de Israel está dentro de uma sepultura. Ele declara que uma nação toda está aprisionada. Ezequiel 37, 12 e 13 diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir vossas sepulturas, ó povo meu. Toda a palavra de Deus foi escrita para nossa edificação. De fato, os salmos foram compostos com a utilização de uma linguagem poética, composta por figuras de linguagem, tais como metáforas, metonímias, símiles e outras, que servem para nos ajudar a compreender o estado real das coisas. Portanto, quando tratamos de libertação, precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos ao que o Espírito Santo está dizendo, muitas vezes por meio de figuras de linguagem, para podermos entender as realidades espirituais. Assim, diante de tudo isso que a Bíblia nos revela, temos de entender que certas circunstâncias, mediante a ação do inimigo, pode nos ter colocado numa prisão espiritual, o que passa a limitar o nosso conhecimento espiritual e pode anestesiar a nossa experiência com Deus. Esse estado de prisão espiritual e emocional pode também impedir que a palavra de Deus nos fale, pode nos dar sensações negativas de sentimentos de morte, medo e tristeza, pode impossibilitar de vivermos a palavra de Deus e os princípios bíblicos, roubando de nós uma vida abundante e mais profunda com Deus. Nossa alma é atingida e não conseguimos fazer certas coisas que nos deveríamos fazer. Nesse caso, sentimos-nos e estamos presos espiritualmente. São barreiras espirituais que nos foram impostas e que precisam ser rompidas. Não se trata de expulsar demônios, mas sim de libertar-nos de prisões espirituais, cadeias do invisível que nos prendem na esfera física e visível. Terminamos aqui a leitura do capítulo 4. Sou grata pela sua companhia e aguardo você no próximo áudio com a leitura do capítulo 5. Deus te abençoe.